do Mais Esportes, estamos aqui com Coach Focus, como a gente chama na nossa co-stream. Coach Focus. Tokers, como é que você tá, mano? Bem, graças a Deus. Thiago atualizou o React. Saímos com a vitória aí. Os 3 pontos. Boa. Mas não muito feliz com a performance ainda. E por que, professor? Por que não tá tão feliz ainda? Cara, ainda tem algumas lacunas do... Eu acho que nem é de jogo necessariamente, mas como indivíduos que a gente precisa preencher pra conseguir dar um up na nossa performance no stage. Eu queria voltar um passinho atrás pra sua live pós-derrota pra PEN. Que eu vi você falando sobre os drafts serem winnable, mas tudo pode melhorar, né? Sim. Eu queria saber se depois daquela live você se pegou pensando mais no draft por conta da repercussão da comunidade ou revendo os VODs. Você ficou assim, cara, se pá, deu uma cozinhada forte ou nem tanto? Não, com certeza. A gente conversou como time também que alguns drafts, mesmo sendo ganháveis, não tem porque a gente se colocar em situações tão difíceis que demandem a gente criar tanta coisa, né? Então a gente poderia, às vezes, se colocar Corta pra ele pegando Zed e dali. em situações mais Tudo dentro da norma, mas foi um resultado, assim, daquela semana de treino que a gente testou muita coisa, e foi bem na virada da mudança de patch, que parecia que ia ser um patch, assim, que ia mudar tudo, e a gente mudou bastante coisa, e tava tudo dando certo, assim, no treino, e a gente foi meio que levado por um mau caminho. E essa semana, apesar da mudança de patch, ela foi uma mudança muito menos drástica. Sim, isso foi Então... mesmo. obviamente a gente só voltou a fazer os drafts que a gente estava fazendo antes, ou pelo menos as ideias ao decorrer do Fearless, mas acho que tudo isso é um pouco da dificuldade que o Fearless traz mesmo na vida de todo mundo agora. Coach Tokers, quando esteve aqui na live a última vez, ele falou, né, que o Fearless é muito mais difícil do que aparenta ser. E assim, Tokers, eu tenho pensado que grande parte da força da Red Canids é a forma que você joga um side. Não sei se você concorda com isso, mas quando eu conversei com o Titã na semana passada, ele falou que o foco era neutralizar os skirmishes da Red. Então, vai ser meio que 2 perguntas em uma. Eu queria saber da sua visão, qual é a maior força da Red? E o que você aprendeu mais depois dessa derrota da PEN? Vocês, no caso, né? Aprenderam depois da derrota da PEN. Eu acho que a maior força da Red hoje, acho que seria a nossa velocidade no mapa. Eu acho que a gente consegue criar situações favoráveis nas sides por conta do quão rápido a gente é na tomada de decisão, em fazer lane assignment, em como o Frost lê o mapa. Inclusive, eu acho que foi algo ruim contra a PEN, que a gente foi lento. A gente foi lento contra eles e não é algo normal nosso. E também não acho que foi necessariamente algo que eles nos forçaram a ser lento. Nesse caso, a gente só foi lento pela gente mesmo. Então, um aprendizado da série, sem dúvidas, foi reconhecer que a gente não estava nas nossas forças. A gente jogou um jogo muito lento. E, obviamente, se a gente jogar lento contra a PEN, a vantagem é deles. Eles fazem isso há anos no Brasil, então a gente entrou no jogo deles, né? Mais que qualquer coisa. Pera, ele tá falando que a PEN joga lento. Cara, eu discordo um pouco dessa parada da PEN jogar lento, sabia? Eu acho que a PEN é um time metódico. Eles jogam para objetivo, né? Eles tendem a não criar muitas situações, mas eu acho que eles defendem rápido, sabe? Tipo, eu vejo muito Curi dando recal, indo defender, eu vejo Carioca dando recal, indo defender, sabe? Eu não acho que, tipo, eles são um time que nem a Red, que eles atacam o tempo inteiro, mas eu acho que eles defendem bem e eles lutam em objetivo. Talvez tenha tido... com certeza algumas coisas foi mérito deles de conseguir isso, mas grande parte também foi um pouco de uma inabilidade nossa de criar quando era para ter sido. Mas isso é coisa que precisa conhecer o time no stage para entender até onde a gente pode ir. Infelizmente o campeonato é muito curto, a gente está se conhecendo, né? A gente está trocando pneu com o carro andando. E em relação a isso dos skirmishes que o Titã falou? É pior que isso que ele tá falando deve ser muito difícil, né, mano? Esse time da Red, ele é um time com basicamente 3 caras com pouquíssima experiência, 2 caras com experiência, né? Tipo o FNB e o Frost. Só que no meio de um campeonato tão curto, você ter que ajeitar todas essas pequenas coisas, cara, isso deve ser um trabalho muito difícil, mano. Muito difícil. Tipo assim, um dia eu ainda quero entender um pouco do trabalho psicológico desse time da Red, porque, assim, também é a visão do Tokers, obviamente, quando ele for coach não vai poder falar disso, mas muito se fala do FNB dos playoffs, e que nem vocês estão falando aí no chat. Ah, o FNB pipocando e tal. Eu queria entender o quanto isso afeta de fato
os players, sabe? Porque não é possível. Todo mundo fala a mesma coisa do FNB. Tá todo mundo errado, tá ligado? Talvez esteja. Você sente que a Red tem mais dificuldade quando tá even esses skirmishes e não consegue ganhar vantagem nos skirmishes, ou você acha que não rola tanto disso? Acho que contra ele especificamente, sim. Porque eles são um time muito de luta setada, certo? Uhum. E apesar das nossas lutas setadas serem muito boas também, é a especialidade deles. Então, assim, provavelmente hoje a gente teve muita luta em objetivo, em dragão, e acho que grande maioria a gente ganhou, quando mesmo sem ter gold lead, a gente conseguia ganhar contra a Leviathan, por exemplo. Mas obviamente é uma das forças da PEN, então contra a PEN o nosso skirmish, as nossas lutas um pouco mais espontâneas são melhores que as deles, sim. E pra ele, sem dúvida, olhando pra gente, vai ser algo muito importante. Mas a gente não vê necessariamente isso. A gente é muito bom em fazer isso, mas não é como se a gente dependesse de criar skirmishes pra ganhar, Beleza. como deu pra ver hoje. A gente consegue só jogar macro e Concordo. lutar objetivo também, Concordo. como no último jogo. E aí eu queria perguntar pra você, muita gente não vai hypar tanto essa vitória, porque foi contra a Leviathan, mas eu queria saber da sua visão de Pô, a coach. Leviathan tava melhor Qual do é que eu a maior achava. vitória que a Red teve hoje, assim? Do que vocês fizeram dentro do jogo, do que vocês treinaram durante a semana? O que você atribui como a maior vitória dessa série? Cara, fiquei feliz com o bounce back depois do jogo 2, porque foi realmente um jogo pra se esquecer, assim. Foi muita coisa errada, tanto em macro, quanto em tomada de decisão, quanto em como a gente reagiu emocionalmente às coisas do jogo. E durante o jogo, essas coisas foram bem ruins. E quando a gente voltou pro jogo 3, a gente conseguiu até que resetar de uma maneira positiva. Melhor até, eu acho que a gente resetou da série da semana passada, então aí já é uma evolução e toda evolução é uma vitória. Cara, eu queria te perguntar um pouco sobre a conversa do draft do jogo 3, o jogo que teve Pyke, foi esse jogo? Foi. É. Sion, Pyke, tudo. Eu queria saber Cozinhou, qual foi a mano. conversa. Cozinhou tá? esse jogo Qual é a aí. ideia, o que é o planejado, Não é possível, como se torna mano. winnable. E, tipo, Cara, a reação depois Cara, Zed Nidali Pike, mano. dos primeiros minutos. Tipo, com aquele dive, o Dragão cedo, a Sejuani pegando o campo, abalou um pouco. Acabou que eles pegaram a Thalia muito cedo ali, e a gente é muito bom. A gente gosta muito de Django AP, o Kazé é conhecido pelos melis, então é uma combinação que faz sentido. Inclusive, até acho que tu vai ver poucos times terem coragem de blindar a Thalia assim contra a gente. E acho que eles foram um dos primeiros, eu acredito, na LTA. E obviamente a gente tinha ali guardado uma estratégia. E sim, o início do jogo não foi da maneira que eu esperava, ou não foi da maneira que eu olhava que deveria ter sido. O Curtis tomou o Doom tomou uma decisão bem arriscada ali de fazer o dragão, que lá na frente compensou muito. Tipo, é que esse time da Red, mecanicamente, eles são bizarros, tá? Aquele dive no bot que, quando teve aquele dive, uma galera foi falando, pô, que dive feio, não sei o quê. Irmão, o dive foi muito bem executado. Foi bizarro aquele dive ter dado certo da maneira que deu. Foi muito bonito o que a Red fez. Se aquele dive não dá certo, mais esse dragão aí que o Doom fez, eu acho que a Red ia estar numa situação muito difícil naquele game, tá? Muito, mas foi um pouco E o senhor perigoso assim, jogou perder os muito, dois sim. campos ali pra Sejuani. Mas ao mesmo tempo a bot lane fez uma partida muito boa também. O Rabelo de MF conseguiu deixar o jogo estável com a lane dele, e aí eventualmente a Nidalee voltava, então ficou perigoso sim, mas foi muito bem, as lanes conseguiram ajudar bem o Doom ali a voltar pro jogo, então ficou tranquilo. Cara, por falar em Doom, eu percebo que você dá muito enfoque pra ele, tanto nas redes sociais quanto nas lives. Eu queria saber de você, assim, Tocas, o que torna o Doom especial, assim, que a galera não vê? Eu costumo dizer que jogador bom normalmente dá problema, né? Só que o Doom ele é um caso raro de jogador bom que, cara, ele não dá problema nenhum. Ele outgame, é impecável, assim, in-game também. Parece que ele sempre sabe o que ele quer, ele sempre sabe o que o time precisa. Eu consigo dar uma meia instrução pra ele, ele consegue escrever um manual com isso. Então, esse tipo de jogador sempre me conquista muito de como ele precisa de muito pouco pra. Ele aprende com pouco, ele aprende muito, sabe? Tu dá uma informação, ele deduz milhares de coisas. E às vezes o jogo dele, talvez por não ser um jogo tão expressivo como, por exemplo, do Tatu,
acaba que não dão tanto valor pra ele, e como eu vejo no dia a dia, eu acho que ele tá sendo passando um pouco despercebido, mas ele merece sim destaque, porque ele é um jungle, ele vai ser, sem dúvida, um dos jungles aí nos próximos anos do Brasil, ele vai entrar todo mundo vai falar dele nesse tier S aí dos jungles, eu não tenho dúvida, ele é muito bom. Isso que o Toca está falando é muito importante, né? Porque como que a gente vai saber de tudo isso, né? Como ele disse, o jogo do Doom não é tão expressivo, né? Ele não é o cara referência da Red, ele não é aquele cara extremamente agressivo que cria situações tipo o Tatu, né? O Tatu joga assim, o Tatu joga criando situações. Mas o Doom, ele realmente tem um jogo muito consistente. E como o Tokens vê o dia a dia, ele consegue falar isso tipo, e dar o exato valor para essas coisas, né? Pra gente é muito mais difícil. Só uma parada meio pessoal assim, você sente que ele sofre um pouquinho de que o Tucker sofreu naquela época, que o Revolta, todo mundo só falava dele? Cara, talvez um pouco. Obviamente, o Kazé, ele é um dos melhores jogadores da liga, né? Ninguém tem Uhum. dúvida disso. E só que a verdade é que eu não preciso exaltar ele, porque todo mundo vê o quão bom ele é. E Sim, eu não tenho dúvida isso é. nenhuma do quão bom ele é. E o público também não. Mas, obviamente, acho que talvez por eu ter vivido isso, eu gosto de dar uma moral pra ele, sim, porque ele tem um talento muito grande pra passar despercebido, porque a gente sabe que, né, ele ainda não tem nome e a gente sabe como funciona mais ou menos o cenário e ele merece destaque. Qual você sentiu, assim, começando o split, qual você sentia que era a sua maior dificuldade enquanto coach? E como você vem vendo isso daí evoluir, diminuir ou ser solucionado? Obviamente tem muita parte outgame, né? Outgame, liderança, todas essas coisas que sempre contam muito, mas isso eu sempre tenho que melhorar, não há dúvidas, eu acho que eu não posso parar de melhorar nesses quesitos, mas em termos de coaching mais pro League, sem dúvidas nenhuma, é o Fearless. No início eu acho que eu realmente, nossa, nos treinos eu intava muito draft, assim, mas foi algo bem difícil, mas eu tive muita ajuda dos jogadores, eu tive muita ajuda principalmente do Strazi também, que ele conseguiu trazer muita coisa pra mim, ele conseguiu trazer algumas ferramentas para nos ajudar no Fearless, e ele tá sempre trazendo também Só ideias de nos como ele. treinos. Cara, é que tipo, você tem que pensar que o que a gente vê é 1%. Tá ligado? A gente vê só 1%, mano. Os caras jogam o quê? Bloco do dia, que são 5 jogos. Bloco da noite. Quanto é que eles falaram que são? São 3 jogos? Digamos que na semana você não tenha todos os dias o bloco da noite, mas você tem, tipo, 3 vezes na semana. Cara, a gente vai ver, no máximo, 5 jogos do time no fim de semana. E eles vão jogar, tipo, 30 jogos na semana. Os 30 jogos, vamos botar em média aí. Tem, tipo, porque vai ter time que vai querer jogar um a menos, vai jogar um a mais, vamos botar 30 de média, né? Cara, a gente vê pouquíssimo do time. Então, tipo, no treino ele deve ter tentado muito mais que foi no stage, sabe? Muito mais. Melhorar. E também sempre o Belzi me dando input de como as matchups realmente devem funcionar. Quando a gente pica um negócio e a matchup não vai do jeito que é, não, mas ó, isso aí foi só mal executado, a matchup é pra ser assim. Então eu acho que eu tô muito bem assessorado nisso, e o pessoal me ajuda muito. E acabou que eu consegui melhorar no Fearless bem rápido. Obviamente, eu acho que, sinceramente, nenhum coach do mundo vai falar que já entende o Fearless 100%, ainda mais eu que comecei um pouco depois, né? Mas tá sendo uma aventura ainda entender todas as relações dos bonecos fora e os bonecos que ainda estão no jogo, com o que o meu time joga, com o que o outro time joga, com o plano de jogo. Então, sinceramente, acho que nunca vai deixar de ser uma dificuldade, mas sem dúvida, assim, de primeira em relação à League foi bem complicado. Por aí, É porque, tipo, pelo que eu me lembro, a gente fazia um negócio. Todo time que eu passei tinha isso. Todo time. Cara, eu acho que literal todo time que eu passei, o coach fez isso. Você fazia top, jungle, mid, AD e suporte. Aí você fazia uma lista de prioridades, tipo Gwen, Rumble. Top 1 prioridade do top. Seria isso. Gwen, Rumble. Aí top 2, prioridade do top. Sei lá, Sion, Ambessa. Aí você fazia Renekton, ban. Então, Ambessa só é prioridade se Renekton tiver banido. Aí vem top 3. Ambessa, Renekton open. Coisas assim, entendeu? Camille na época, né? Na época era Camille. E assim se você ia. Só que hoje, com o Fearless,
Pra você fazer isso aqui, irmão, você vai ter um trabalho do caralho. Porque se não tem, digamos, não tem Sion, não tem Ambessa, não tem Gwen, não tem Rumble. Jogo 5. Aí não tem. Não tem os tank top, não tem nada. Irmão, Renekton é uma desgraça, porque Nar não tá tão forte. Aí tem Camille ainda. Se tu deixar o Red Side passar pro 3 e o top lane dos caras é bom de Camille, ele pega a Camille, bane Renekton, o que tu pega contra a Camille? Tem Yorick ainda. Tem Yorick. Então, tipo, realmente, o que ele tá falando faz total sentido. É muito complexo o Fearless Draft, né? Até porque você tem que treinar o player pensando nessas coisas. Então você vai ter jogos que você vai falar, mano, estamos aqui no jogo 4, vamos de propósito banir para eles pegarem, tipo, Yorick e vamos treinar Shen contra Yorick? Vamos. Não deu certo, vamos dar mais uma chance, não vamos dar mais uma chance, porque só no outro bloco, provavelmente, né, que você vai ter essa chance. Ah, pô, eu acho que contra Yorick, eu prefiro Cho'Gath. Aí você treina Cho'Gath. Não dá certo, só no próximo, tá ligado? E você vai tendo que fazer esse teste toda hora, tá ligado? Você vai ter que fazer esse teste toda hora, mano. Então até você acertar exatamente quais piques você vai querer de acordo com o estilo do seu player, você vai levar um tempo muito maior do que era antigamente. Muito maior. E, cara, mandar um recado. Pra isso existe solo kill? Não, porque, olha só, qual que é o problema da solo kill nesse cenário aqui? Quantos jogadores na solo kill vão pegar Yorick e vão jogar como eles jogam no competitivo para você testar Shen, por exemplo? Até porque Shen, ele é um champion de coordenação, não um champion de matchup em si. Para você usar Shen, você precisa de um time coordenado. Então, para você treinar isso, só no treino de fato. E outra, com o bloco noturno, os jogadores têm bem menos tempo para jogar solo kill. Sacou? Solo kill, ela é mais para você manter a sua mecânica em dia. Você acaba não treinando tanto de matchups, né? Até porque muita coisa acontece em solo kill que não vai acontecer no jogo competitivo, entendeu? Uma coisa que você pode levar em consideração, você que mandou essa mensagem aí para isso que serve solo kill, do porquê que o Gig e o Boal ficam batendo X1 toda hora. Porque eles querem treinar certas matchups específicas de lane. Então, por exemplo, eu lembro quando eu via muito Gigo jogando de Aatrox contra Renekton. Então o Giga, ele tinha um jeito de jogar de Aatrox que as pessoas ficam, mano, cara, que moleque retardado, mano. Mas ele ganhava lane de Aatrox contra Renekton, porque ele treinou tanto e testou tantas situações que ele sabia como jogar o level 1, 2 e 3. Que o level 1, 2 e 3 é muito mais fácil de você replicar na lane pro competitivo. E aí você viu o Gigo tomando gank e morrendo várias vezes. Por quê? Porque as pessoas sabiam dessas coisas e abusavam dessas coisas. Tem vários clipes que vocês devem lembrar do Gigo tomando um gank pro jungler do Titã e o Titã gritando pro Gigo: ô Gigão, mais uma vez, hein, tomando gank, não sei o quê. Porque já era meio que scriptado. Então, solo kill não vai ajudar tanto nisso aqui que eu tô falando. Vai ser mais treino mesmo. No final pra torcida que te acompanha. Bom, a torcida aí, o pessoal que me acompanha, né? Obrigado pela torcida. Eu sei que talvez não tenha sido da maneira que muitos esperaram isso, hoje mesmo tendo sido um 3-1, e eu também não tô contente, óbvio. Eu sei que a competição vai ser mais difícil agora, a gente precisa de mais, mas a gente já conversou logo depois do jogo ali, todo mundo já entendeu que precisa mais, então não vai faltar esforço. O split é curto, a gente não consegue fazer muitas coisas, mas a gente vai agora dar a vida nessa última semana e o campeonato praticamente já acabou. Então a gente vai dar nosso melhor aí e o que for será. Valeu, Tocão. Até uma próxima. Valeu, obrigado. Presente. A mentalidade do Coach Talkers ela é inabalável, mano. Isso que é mentalidade de coach, de verdade. Porra, Bola, na maior sinceridade, sei que você teve seu momento de experiência como coach que veio a não dar muito certo, mas vendo o Tolão fazer esse trabalho de coach dando resultado não te inspira a tentar não... Ô Igor Maionese, quando que eu tive experiência de coach? Coach nas lendas? Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Aquilo ali não era nem trabalho de coach, mano. Eu fui chamado pra ser coach do time um dia antes, eu nem pude estar presencial.
Com um dia você não consegue fazer nada. Pelo amor de Deus. Cara, vocês acham que... Acho que o trabalho de coach é chegar no time e falar que tu é coach, falar que tu tá treinando jogadores. Cara, os melhores cenários pra você ser, de fato, ser coach é você chegar com pelo menos um mês de antecedência, pelo menos um mês de antecedência, e você trabalhar o time. O trabalho do coach, guys, ele é 90% off-stage, é no dia a dia, não tem jeito. Então, não, eu não tive experiência com coach, não. Eu já pensei várias vezes, eu já tive diversas propostas. Algumas delas vocês sabem, mas é o que eu disse, e eu disse isso algumas vezes. Eu prefiro ajudar como eu faço hoje, que é quando as pessoas querem falar sobre coisas de LoL especificamente e elas estão com um impasse dentro do time, elas vêm falar comigo e aí a gente conversa sobre. E eu não tenho o peso da rotina, nem o peso de estar atrelado a alguma org. Sacou? Então vou dar um exemplo. Eu acabei a live. Aí um amigo meu, que é pro player, vira pra mim e fala: mano, estamos com tal impasse aqui, essa foi a situação, esse é o VOD do treino, eu acho X, tal pessoa acha Y, o que você acha? E aí eu dou minha opinião, dou minha visão pra essa pessoa e o time vai fazer o que eles acham de melhor em torno disso. Aí eu não tenho aquele negócio de eu vou tomar uma decisão do que é melhor de macro pro time. O time vai decidir. Eles vieram até mim porque eles queriam a minha opinião, entendeu? Para mim, isso é muito mais confortável, porque eu posso continuar fazendo live, eu posso ajudar as pessoas que ainda querem vir até mim porque tem acesso, são meus amigos, para saber minha opinião, eu ajudo as pessoas e tá tudo certo. Vendo VOD fora da live, coisa de safado. Cara, mas você acha o quê? Que eu posso abrir um treino aqui na tela e deixar enrolando e é isso? Não posso, pô. Esse split, eu já vi alguns treinos. Eu não vi muitos esse split. Split passado eu vi mais, até. Esse split eu vi alguns treinos. E eu... É que assim... Como é que eu posso, eu tendo acesso a treino, virar numa co-stream e falar: pô, mano, tô decepcionado com tal time porque nos treinos eles jogam muito melhor. Eu não posso fazer isso. Tem uma ética ali que você não pode... tem uma linha ética que você não pode cruzar, mano. A partir do momento que você assiste os treinos, tá ligado? Agora, tem vezes que você fala assim, mano, X time hipotética dos treinos me assusta e me assusta. Me assusta. Pode ter sido um dia só? Pode ter sido um dia só. Mas se não for um dia só, me assusta, tá ligado? Me assusta, mano, me assusta. Mas o que teria de mais nessa fala é porque assim, Esther, qual que é o negócio? Digamos que eu assisto o treino do time Esther. Por que eu estou assistindo o treino do time Esther? Porque eles viraram e falaram: olha, assiste aí, foca em tal coisa, vê se você consegue ajudar a gente. Eu vou lá, assisto, tento ajudar, acabou. Se eu chego na minha co-stream e eu começo a falar um bando de coisa que eu sei porque eu vi o treino, eu vou estar prejudicando o time. Tipo, não tem como. Então é mais fácil eu falar coisas de times que eu nunca assisti treino, né? E que está na minha tela, tipo, isso está na minha tela, isso está acontecendo agora. Eu assisti o treino do time, mas está na minha tela acontecendo agora. Beleza, eu vou falar disso. Mesmo sabendo que, tipo, nos treinos eles fazem uma coisa diferente, não fizeram ali. Foda-se, entendeu? Porque eu não posso? Tu recebe pra isso? Não, eu faço porque eu gosto e porque os meus amigos gostam, entendeu? Lembra quando eu fazia os vídeos? Lembra que eu fazia os vídeos falando, tipo, o primeiro adversário da Loud, a G2. E aí eu fazia um vídeo falando sobre a G2. Eu não sei se eu tenho aqui. O negócio da G2, ele tá em outro PC. Isso aqui foi um vídeo que eu fiz que não tem tudo que tá aqui, tá? Da final de 2023 entre T1 e D&D. Parte disso aqui, eu fiz um vídeo sobre T1 e D&D porque um time que eu tava ajudando na época, quando eu assisti esse jogo, eu falei, cara, isso vai ajudar muito esse time. E eles já tinham me pedido ajudas em relação a coisas que a T1 fazia e que eles estavam com dificuldade adaptando, né? E aí eu tive que fazer inglês porque tinha gringos no time. Tudo isso aqui eu mandei pro time, entendeu? Parte disso você vai achar no vídeo. Parte disso você não vai achar no vídeo. Então, tipo, eu gosto de fazer isso. Eu não cobro, porque pra mim bem é ansiosa, prazeroso. mas olha, E menos de 1 minuto pra
eu continuo com a minha rotina de live, entendeu?